E já de volta ao vivo em cores, como é bom ter você conosco, como é bom saber que você está aí dando sintonia, participando, interagindo, aprendendo, anotando, isso é bom demais. Esse é o Vida de Saúde, prestação de serviço, por isso que eu agradeço sempre os nossos médicos que vêm aqui, que nos ajudam aí a esclarecer temas fundamentais da nossa sobrevivência, viu? E hoje o assunto é hipertensão, conosco o Dr. Silvio Diopato, um dos maiores cardiologistas que esse planeta conhece, está aqui hoje, minha gente, graças a Deus, viu? Ô doutor, muita gente, a gente sabe esse fluxo sanguíneo, essa pressão, o coração manda para as artérias, as veias devolve, purifica, etc. Assim. E nesta volta, nesse sistema circulatório do sangue, assim, muita gente assim que viaja bastante, que fica muito tempo sentada no seu trabalho, ou viaja, pega uma viagem de ônibus longa, até de avião, doutor. É necessário usar aquelas meias, porque qual a finalidade, a utilidade dessas meias elásticas de compressão, doutor? Esse é um aspecto importante. Hoje, com o mundo globalizado, cada vez mais pessoas estão viajando, fazendo viagens longas. A gente tem que entender que dentro do avião você muda o habitat, você está numa cabine pressurizada, mas nunca vai ser a mesma pressão que você está aqui embaixo. E tanto que existe a medicina aeroespacial que analisa isso tudo, que estuda todas essas modificações. E é importante que como você vai permanecer várias horas sentado, e cada vez as poltronas estão mais apertadas e mais a distância, né, menor, então cada vez mais você fica sentado em 90 graus. Então, o que acontece? Você forma dois ângulos, entre o tronco e as coxas e entre as coxas e as pernas. Tudo isso dificulta o retorno venoso. A gente tem que lembrar que nós não temos um coração bombeando o sangue dos pés para cima, para os pulmões, ou de volta para o coração. Quem é que faz isso? São os músculos dos membros inferiores, principalmente os músculos da panturrilha. Por isso, pessoal, é comum as pessoas dizerem que a panturrilha é o segundo coração. Tem a sua verdade, porque na medida que você caminha... A batata da perna. A batata da perna. Isso, a batata da perna. Você espreme as veias, empurrando o sangue para cima. E as veias, como não tem o coração bombeando, elas têm um sistema de válvulas. São duas pelezinhas muito tênues, muito frágeis, que na hora que o sangue passa, você contrai a perna, né? O músculo da batata da perna. Ele espreme, o sangue sobe. Quando o músculo relaxa, a tendência é o sangue voltar. Né? Aí essa válvula fecha. Então, abre e fecha. E ela tem que aguentar o tempo todo essa pressão ali. O que a gente faz? Quando você está parado, e ainda mais sentado, o retorno é muito difícil. Não é infrequente as pessoas que vêm de viagens longas com as pernas inchadas. Por quê? Entendi. É sangue que foi represado lá embaixo. Aí a meia elástica entra nessa situação. Ela vai espremer, fazendo funcionar como uma prensa, empurrando o sangue para cima. Se você fizer isso e estiver usando uma meia ao longo de toda a viagem, vai impedir que esse sangue extravase. Mas é só na viagem ou eu posso usar no dia a dia? Olha, é muito importante. É um preço, né? Principalmente as pessoas que ficam muito tempo em pé. Né? As pessoas do comércio ficam muito tempo em pé, paradas. E isso contribui para o aparecimento das varizes na vida mais adulta. Então, usar a meia elástica, mesmo no dia a dia, uma meia elástica de suave compressão, vai contribuir, principalmente aqueles que já têm histórico de varizes na família, com certeza vai ser um mecanismo de ajuda. Ô, doutor, enquanto a gente está sentado, etc., assim, aquele exercício de, se quiser até filmar, eu acho que o exercício de você mexer o pé, de levantar, ou mesmo sentado, isso faz bem? Eu estou ajudando o meu corpo, doutor? Sim, ao longo de uma viagem, né, uma viagem de avião muito longa, a gente recomenda que de tempos em tempos a pessoa levante, faça uma caminhada, vá até o toalete, volte, faça esses exercícios em pé e sentados, dobrar as pernas, alongar. Isso vai ajudar, o retorno venoso, exatamente. Então são exercícios importantes. Está assistindo aí o Vídeo de Saúde, já pode movimentar a perninha aí, pode, né, dar uma levantadinha, uma caminhadinha, nada de trocar de canal, viu? Mas ajudar aí o nosso organismo, a musculatura, né, para o sangue circular mais e melhor, viu? A nossa amiga Maria Terezinha de Freitas Silva, de Embu das Artes, São Paulo. Obrigado, dona Maria Terezinha, Deus abençoe a senhora.
ela toma remédio na parte da manhã e à noite, eu vou citar porque o doutor sabe aqui, ela toma captopril e diurético. Quando levanta da cama, a pressão está alta, né? Quando começa a fazer do dia a dia, ela baixa. Eu gostaria de saber se quando ela está levantando, assim, é normal a pressão estar alta. Ela já levantou, acordou, levantou, ela está alta. E é normal, doutor? Nós temos que entender que você passou 6, 8 horas na posição horizontal sem efeito da gravidade e sob o sono. Então você relaxou. Na hora que você acorda e assume a posição ereta, né, você e o seu organismo tem que se preparar para o resto do dia. Então, ele despertou, todo o mecanismo de despertar envolve uma série de hormônios. As catecolaminas, como a gente viu aqui no vídeo um pouco antes, todos esses hormônios são liberados preparando o seu organismo para enfrentar as tarefas do dia, as dificuldades do dia a dia. Então é normal que você tenha uma elevação da pressão nessa hora. Agora, precisamos analisar o quanto está ocorrendo, em que nível está ocorrendo. De novo, a gente volta àquele método, o mapa, ele vai poder dizer se você, Terezinha, está vindo com a pressão mais alta já durante o sono, aquele descenso que deveria ter ocorrido não ocorreu da maneira adequada e na hora que você mede depois que acorda, você já pega a sua pressão num patamar mais alto. Portanto, é normal que ela suba na hora que você acorda. Isso é normal. Agora, existem os limites de tolerância que têm que ser avaliados por métodos específicos. A dona Maria Helena, de Recife, doutora, assim, acompanhando, um beijo para a dona Maria Helena, ela pergunta assim, a pessoa que toma remédio para pressão alta, etc., né, e de repente pode ter um excesso de câimbras? Sim. Uma das coisas envolvidas no tratamento da hipertensão, dos medicamentos envolvidos, são os diuréticos. E os diuréticos aumentam a perda de sódio na urina e de potássio. Então, o desequilíbrio entre sódio e potássio, mas mais especificamente o potássio, pode predispor ao aparecimento de câimbras. Por isso que a ingesta de alimentos ricos em potássio, desde que a pessoa não tenha problemas de insuficiência renal, é salutar. Alimentos como banana, todo mundo conhece, uva, seja in natura, uva passa, beterraba, espinafre. Existe uma série de alimentos que são ricos em potássio. Isso pode contribuir para a redução dessas câimbras. Algumas vezes acaba sendo necessário a reposição por via medicamentosa. Quando a reposição pela alimentação não é suficiente para neutralizar essas câimbras, pode ser necessário sim a utilização de reposição de potássio através de medicamentos. Então pode ocorrer. É um efeito colateral. Ok. Doutor, vamos lá para Siqueira Campos, no Paraná, a nossa amiga Iraci Caranhani. Iraci, Deus abençoe a senhora, muito obrigado pela participação. Essa senhora irá completar 83 anos e gosta de comida salgada, come doces e não tem nenhum problema em relação à pressão alta ou diabetes. Porque isso tudo, doutor, assim, pode mudar de uma hora para outra? Pergunta ela. Não, Iraci, você é uma daquelas pessoas privilegiadas de não ter desenvolvido, chegando agora aos 83 anos, você não desenvolveu hipertensão. Me parece, pelo que você descreve, os seus hábitos alimentares não são dos mais regrados em relação ao sal e o açúcar, e você não desenvolveu a hipertensão. Ótimo. Você deve se preocupar? Sim. Eu acho que a busca por uma vida saudável, por uma alimentação saudável, sempre é bem-vinda. Evidentemente que o rigor que você vai ter na sua alimentação não vai ser igual àquele jovem que agora está com 13/9. Esse não teve esse privilégio. Doutor, dá licença. À vontade. Mas não foi em vão que eu tomei, não. Porque a pergunta da nossa amiga Domitila Nilza Fernandes, de São Paulo, capital, ela perguntou, queria saber se a pessoa que sofre de pressão alta, se ela tomar bastante água, né, a pressão vai baixando aos poucos. Pergunta a nossa amiga Domitila, doutor. Domitília? Domitília. Domitília, a água é um elemento essencial para a vida de todos os seres vivos. Para todos os sentidos, né? E para nós, seres humanos, é muito importante.
todo o nosso metabolismo precisa estar no meio aquoso. Então, a ingestão de água é sempre muito bem-vinda. Agora, se você é hipertensa, não vai ser a ingestão de água que vai controlar a sua hipertensão. Ela pode colaborar no controle, mas ela não é o substituto de todas as outras ações que o seu médico vai dizer. Continue bebendo a sua água sem problemas, desde que você não tenha outros problemas de saúde, que aí o seu médico vai poder te informar, mas pelo que me parece você não tem. Continue ingerindo água, pelo menos 2 litros de água por dia, que com certeza ele vai colaborar, mas não é um substituto. Ô, doutora, a nossa amiga Dilma Rocha Guimarães, de Três Rios, Rio de Janeiro, obrigado, dona Dilma, ela tem 81 anos e a pressão dela é 12/8. Ela pergunta se ela é hipertensa, né? 12/8 até então não, né? Agora está no sinal de alerta. Segundo as novas diretrizes, teríamos que acender uma luzinha de alerta. Não uma luz vermelha, mas uma luz amarela. Mas nós temos que entender que você está agora, é diferente você aos 81 anos do jovem de 20 anos, apresentando a mesma pressão. Ele vai ter que se preocupar mais, a mensagem que essa diretriz passa é que aquele jovem vai ter que se preocupar mais ao longo da vida do que você. Porque se você aos 81 está 12/9, está ótimo. Você precisa passar com o médico para ver, além da sua pressão, outras coisas, não só a pressão, e ele vai seguir isso. Se a sua pressão começar a escapar, subir, passar dos limites, aí sim a gente vai ter que agir de uma maneira ou de outra, mas não ocorrendo nada disso, continue com o seu tipo de vida, que eu não acredito que você vai precisar de medicamentos, não. E viva bem, viu, com alegria, com felicidade, só coisas bonitas na sua vida, viu? Isso regulariza a pressão, viu? Entre outras coisas. A Maria Bonetti, de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, obrigado, dona Maria Bonetti, Deus abençoe a senhora. Ela gostaria de saber o que significa pressão arterial pulmonar, né? Ela foi diagnosticada com isso, mas ela não entendeu muito bem a explicação do médico. Dona Maria Bonetti, doutor. Legal. Maria, excelente pergunta. Porque a gente ouve falar pressão alta ou hipertensão arterial sistêmica. Esse é o nome científico para pressão alta que as pessoas conhecem. Como a gente já citou em alguns momentos aqui na nossa conversa, nós temos o sistema circulatório arterial e o venoso. O venoso é aquele que traz o sangue da periferia, da ponta dos dedos, da ponta dos pés, da cabeça, de volta para o coração. Esse sangue está trazendo, ele está rico em CO2, rico no metabolismo de digestão das células. Elas devolveram sujeira, devolveram gás carbônico para a circulação, que está voltando para o coração. Esse sangue tem que ser bombeado para o pulmão. E ele é bombeado através da artéria pulmonar. Nós também temos pressão no sistema venoso. E quando a pressão no sistema arterial pulmonar, então aquele sangue que sai do coração, do ventrículo direito e vai para o pulmão para ser oxigenado, para retornar para o lado esquerdo do coração e ser bombeado para a circulação sistêmica, tá certo? Essa pressão da artéria pulmonar pode estar elevada. Isso se chama hipertensão arterial pulmonar. Existem várias causas, não dá para eu citar todas agora, mas doenças, por exemplo, doença da válvula mitral. Se você tem uma doença na válvula mitral, seja vazamento ou por estreitamento da válvula mitral, vai provocar ao longo dos anos uma elevação da pressão na circulação pulmonar e você vai ter uma hipertensão arterial pulmonar após um tempo. Doutor, eu tenho prolapso da válvula mitral, essa é minha. O prolapso é uma patologia que um grande número... E já aumentou a minha pressão, ele falou que é patologia, já aumentou a minha pressão. Alguém pode me dizer aqui? Não é o normal, mas muitas pessoas têm o prolapso da válvula mitral e isso não representa uma doença que esteja trazendo um problema para você agora. Entendi. Se você não tem o vazamento da válvula mitral, não há necessidade de tratamento algum. O que você vai ter que fazer são controles periódicos para ver como está se comportando o prolapso da válvula mitral. Um aspecto que a gente citou, falou das meias elásticas,
Para que é o objetivo disso? Evitar, no caso de uma viagem, evitar a embolia pulmonar, evitar que aquele sangue parado nas pernas coagule e na hora que você começa a andar, você bombeia esse coágulo e vai para o pulmão. A embolia pulmonar de repetição pode levar, numa vida futura, à hipertensão na circulação pulmonar. Isso que é hipertensão pulmonar. Algum problema você tem na circulação pulmonar, elevando a pressão. Olha, interessante o que o doutor Silvio falou aqui, porque a artéria manda o sangue, manda para todo canto do teu corpo, a artéria está mandando. As veias estão trazendo o sangue. Quando trazem o sangue, vão passar, vai chegar no pulmão para oxigenar. Vão passar pelo rim, vão passar, todo o mecanismo vai chegar no coração e o coração vai mandar para o pulmão. O pulmão vai fazer a oxigenação, ou seja, o bom oxigênio, para depois retornar e para a artéria mandar. Por isso que é importante, gente, o doutor vai corroborar aqui, é a questão do cigarro, né? Do cigarro, porque quando você está fumando, você está